não é? Era top. Pronto, ora aí. Ó Sara, muito obrigado por ter aceito o nosso eu. convite e estar aqui hoje também a apresentar o seu projeto a todos os telespectadores. Obrigada, eu. Porque sabe que tanto eles como eu, nós queremos saber tudo. Sem dúvida, estou cá para isso. Oh, isso é que eu gosto, isso é que eu gosto. Vamos eu gosto lá. muito dos convidados quando eles chegam aqui e falam. Vamos porque lá. está, o projeto é dos convidados e ninguém melhor para o Claro. apresentar, não é? Sem dúvida. E às vezes há convidados que dizem assim, mas eu tenho vergonha, eu não vou conseguir falar. E sabe uma coisa, eu digo que esse sofá é mágico. Sim. Esse sofá é mágico porque é assim, eles quando se sentam aí, começam a falar e quando nós dizemos assim, bem, já estamos no último minuto. Já? A sério? Já? Passou num instante, pronto, é o sofá mágico. Eu acho que quando nós falamos daquilo que gostamos, perdemos a noção do tempo mesmo. É Os natural. nervos vão-se embora. Mas é natural, às vezes, certas pessoas terem Claro. essa reação, não é? Mas Sem tudo dúvida. passa porque é isso que a Sara diz. Quando nós falamos daquilo que gostamos, Os nervos vão-se vão-se embora, embora. é isso mesmo. sem Ora, dúvida. muito bem. Ó Sara, então vamos lá aqui falar um pouquinho, porque nós temos ainda aqui um bom tempinho de Muito conversa, temos muito tempo, não Ok. é? Vamos falar aqui um bocadinho de casamentos com alma. Muito bem. Quando é que nasceu o Casamentos com Alma? E porquê? Como é que Ok. nasceu este projeto? Então, os casamentos com alma, para já, são um projeto que tem a ver com cerimónias de casamento personalizadas. E o que é isto de uma cerimónia de casamento personalizada? Basicamente é uma cerimónia que é feita à imagem e semelhança dos noivos. Ok? São cerimónias que não têm validade nem religiosa nem jurídica, ok? Isso é uma questão que os noivos, à parte desta cerimónia, poderão fazer ou não, conforme seja importante para eles ou não. No fundo, esta cerimónia é construída com base na história daquelas duas pessoas. Pronto, isto para enquadrar as pessoas sobre do que é que se trata. Sim, sim. Como é que isto surgiu? Então, em 2017, depois de eu ter tentado vários projetos, tentei muitos projetos na área do desenvolvimento pessoal, na área do desenvolvimento humano, e que nunca, no fundo, nunca deram muito certo, pronto, ou não davam aquilo que eu queria, pronto. Eu desisti um bocadinho de tentar o que quer que seja, desisti mesmo. Não se sentia realizada? Não conseguia, eu esforçava-me e não conseguia os resultados que eu queria para mim, não é? Então cheguei a uma altura em que eu disse, pronto, isto não é para mim, pronto, não é para mim, não me serve, não estou cansada, e desisti um bocado. E o que é que aconteceu nessa altura? Obviamente arranjei um emprego, estava a trabalhar, e na altura uma amiga e parceira de alguns projetos anteriores com quem eu fazia algumas coisas, ela tinha o projeto dela e no site do projeto dela ela tinha uma coisinha, um ícone, cá em baixo, no site dela, uma coisinha que quase nem se via, que nunca caíam pedidos nenhuns para aquilo, que era para cerimónias simbólicas. Mas ela nem dava muita importância àquilo porque não havia muita procura, de facto, e tanto que era um ícone muito escondidinho. E há um dia que cai um pedido. E eu não sei porquê, ou melhor... Alguém foi curioso e foi lá ver e pronto. Pronto, e fez um pedido. Exatamente. E ela achou que aquilo era para mim. Não faço ideia porquê, porque eu não sou formada em gestão de eventos, eu sou formada em sociologia, nunca trabalhei na área dos casamentos. Ela, pelo contrário, já tinha trabalhado na área dos casamentos, nos casamentos tradicionais, não é? Mas ela achou que sim, pronto. Ela achou que sim, que aquilo era a minha cara, e eu, mas como assim a minha cara? Tu é que és dos eventos e dos casamentos e estás a achar que é para mim? Não, acho que sim, porque tu, como trabalhas muito a parte dos relacionamentos e das relações, do ser humano e tudo mais, e este tipo de cerimónias acho que tem mais a ver com isso. Olha, não sei porque é que eu aceitei. Melhor, sei, tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser, Exatamente. não é? Achei aquilo um bocado uma loucura, mas tudo bem, vamos lá ver. E então fiz a primeira reunião com os noivos e a verdade é que tudo fluiu de uma forma muito natural. Tanto que os noivos achavam que eu fazia aquilo há anos, que aquilo era a minha atividade há imenso tempo. E correu realmente muito bem, reuni com eles, preparei a cerimónia toda com eles, falei sobre eles contaram uma história deles e tudo correu às mil maravilhas. Mas eu fiquei naquela que, pronto, olha, foi uma experiência gira. Fez uma vez e Pronto, está acabou ótimo, aqui. foi engraçado, olha, pronto, já tenho mais uma para contar e acrescentar às minhas experiências.
mas longe, longe, longe de imaginar o Onde caminho é que que isto isto ainda ia ia dar. dar? Sim, Exato. sim. Uns tempos depois, novamente outro pedido. E eu, outra vez. E ela, sim, olha, pá, já viste, surgiu outro pedido, não sei o quê. Quer dizer, e ela despachava-os para si. E ela dava-me. Pronto, estes dois vieram realmente dela. Ah, e eu, está bem, pronto, vamos lá ver, ok, tudo bem. Mais uma vez, corre tudo às mil maravilhas e eu começo-me a entusiasmar com aquilo, não é? Porque corre tão bem e é de facto um trabalho muito bonito, não é? É uma coisa onde trabalhamos muitas emoções das pessoas, o relacionamento entre duas pessoas, e isso é uma coisa que me entusiasma muito, eu gosto muito dessa área. E então eu própria comecei a ficar entusiasmada com aquilo e comecei a pensar, epá, pronto, é assim, não vou cair outra vez no erro de, ai, agora vou-me dedicar só a isto e tudo, e tudo, e tudo. Mas deixa lá ver o que Foi é que... fazendo Sim, e foi deixando levar. gradual, muito, muito tranquila, sem pôr pressão nenhuma em cima de que isto tem que resultar, que era o que eu Exato. fazia nos outros, não é? Pois. Isto tem que dar certo, eu tenho que conseguir. Não, fui fazendo de uma forma muito tranquila, muito descontraída, e a verdade é que começaram a vir pedidos e pedidos e pedidos. E eu, bem, se calhar está na altura então de estruturar isto mais à séria. Sabe, depois também o divulgar boca a boca e Sem isso dúvida. espalha-se no E instante. neste caso, garanto-lhe que é o que resulta melhor. Claro, trabalhar redes sociais, a nossa imagem sim. de marca, todas essas coisas, ter um bom site. Mas a pessoa sem passar a dúvida. palavra E é o que tem acontecido. Eu já tive noivos ou que assistiram como convidados a uma cerimónia, ou que os meus noivos recomendaram porque tinham visto ou algum convidado que assistiu e falou a uns amigos que iam casar e tal e tal e tal. É o melhor, sem dúvida. Bem. E, portanto, de uma forma muito natural, muito orgânica, muito espontânea, isto começou a crescer. E eu então comecei, sim senhora, a estruturar melhor as coisas, realmente a fazer o registro da marca, pronto, criar a imagem que eu queria dar aos casamentos com alma, o que é que eu queria que as pessoas, quando se ouve falar em casamentos com alma, que as pessoas associassem, não é? E pronto, e tem sido realmente um caminho muito interessante, muito bonito, e que já vai então, este foi o terceiro ano, pronto, já com reservas para 2020 e 2021. A sério, Sim, Sara? sim. Mas isso Sim, é muito bom, espetacular. muito bom, sim, Isso é sim. excelente. Estou muito contente. Mas foi, lá está, muito solto, Uhum. muito livre, sem a pressão de que tem que dar certo. Exato. Porque o que acontecia nos meus outros projetos é que eu punha, no fundo, a energia da sobrevivência, não é? Eu tinha que viver daquilo, porque é verdade, somos humanos, temos contas para pagar, temos de nos Exato. alimentar e tudo mais. E eu punha muito essa carga de que aquilo tinha que ser a minha sobrevivência. E eu nos casamentos com alma não pus isso, eu não precisava daquilo para viver. Não precisava e ainda hoje não preciso. Mas acho que o facto de eu ter tirado essa carga e ter posto simplesmente o meu coração naquilo, olha, começou a crescer naturalmente. Explodiu. Sim, 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 sim. E claro, depois as questões do mercado, efetivamente nota-se que é uma coisa que os noivos começam a procurar mais, os noivos jovens, ou porque não têm religião, ou não se identificam com o casamento católico. Pois, porque é isso que eu ia perguntar à Sara. A Sara faz toda esta cerimónia, não é? Mas não há parte religiosa nem jurídica. Não, não, não. Não tem nada a ver. Isso, claro que há noivos que dão importância a isso, não é? Sim. Dão importância realmente ao casamento no papel, assinar, pronto, seja por que razões for, não é? Mas, no fundo, no dia do casamento, eles não querem que vá lá uma pessoa ler cláusulas de um contrato, porque acham que isso é muito sem graça, não é? E porque, infelizmente, o que nós vemos nos casamentos, e eu sempre fui a muitos casamentos desde pequenina, porque tenho uma família muito grande, é que realmente, na parte da cerimónia, que essa parte é que é o casamento, não é a festa. A festa é um extra, não é? O casamento é a cerimónia. E aquilo que nós vemos no momento do casamento é que ninguém está interessado na cerimónia. Ninguém está interessado, está tudo... Então, quando é que vamos para a festa? Já acabou? Já deram o beijo ou não? E não é isso que se quer, não é? Eu acho que é um momento tão importante para aquelas duas pessoas que é uma desonra ter essa postura perante um casamento. Mas entendo que realmente estar ali uma hora, ou que seja, a ler cláusulas de um contrato, é um bocado maçador, até para os próprios noivos, não é? E então há noivos que realmente pensam como é que podem tornar a cerimónia mais bonita.
sem abdicar dessa parte. Então, eles podem marcar uma data na conservatória e vão lá e assinam o contrato. E estão casados perante a lei e tudo certo. Sim. No dia do casamento, com a festa, com a família, com os amigos e tudo mais, eles fazem uma cerimónia personalizada. E é aí onde eu entro. E é uma coisa muito mais bonita, onde os convidados, mais não seja pela curiosidade, estão atentos e focados à cerimónia, mais não seja pela curiosidade. E depois, como estamos ali a falar de uma história real, que é a história daquelas duas pessoas, há pessoas que conhecem a história e que acham giro estar a reviver a história. Há outras que não sabem a história e querem ficar a saber da história, não é? Há pessoas que fazem parte da história daquelas duas pessoas, mais não seja os pais, os avós, os irmãos, mas também, por exemplo, aquele amigo que os apresentou naquela festa, naquele dia e tal, e que às vezes são pessoas mencionadas durante a cerimónia. E o que é que isto faz com que aconteça? Faz com que as pessoas sentem que realmente fazem parte daquele momento. Estão envolvidas. Exatamente, elas fazem parte da vida daquelas duas pessoas e elas têm, de alguma forma, algum contributo para estarem ali. Exato. E dão o real significado delas estarem ali no dia do casamento daquelas duas pessoas. E é a parte bonita. Portanto, isto não é... as pessoas podem casar-se na mesma pela igreja, pela conservatória, tudo e mais alguma coisa. Isto pode servir de complemento. Exato. Ou então quem não se identifica com nenhuma das outras, é uma alternativa mais personalizada e ao gosto de cada um. E como é que... É uma ideia engraçada. Tenho-lhe a Sim, dizer que é muito engraçado. Sim. E pelas fotos que eu vi, é muito pessoal. Muito intimista. É muito. Sim, muito emotivo. Normalmente há sempre choro. Eu própria também choro e emociono-me e não tenho problema nenhum. É porque, Sara, porque assim, a história depois também, da forma como ela é elaborada e se envolve todos os participantes que ali estão, as pessoas vão ouvir, não é? Claro. Os seus nomes ou vão se identificar que estão a falar de mim e isso toca, não é? Porque, pronto, não é normal ir-se assim a um casamento como a Sara está a dizer. É verdade. E de repente, eu entro na história. É verdade. Ou mesmo que não entrem na história, é a mesma coisa que nós assistirmos a um filme. É uma história que às vezes tem pontos em comum com a nossa história. Nós identificamos com alguma coisa daquelas duas pessoas, tipo pois comigo isto também acontece, na minha relação isto também acontece. Pronto, portanto, há sempre elos de união entre aquelas pessoas que estão ali presentes, que é a parte mais bonita, obviamente, não é? Claro. E como é que é esse processo? Qual é o início? O que é que têm que fazer os noivos? Então, como é que funciona? Em primeiro lugar, acontece que os noivos procuram isto, mas não sabem muito bem do que é que se trata. Eles percebem que aquilo deve ser uma coisa gira e diferente, eles próprios querem uma coisa diferente, mas não sabem muito bem como é que funciona. Então entram em contacto comigo e pedem-me informações sobre o que é isto, não é? Depois de entenderem do que é que se trata e perceberem que é mesmo isto que eu quero, então começamos a trabalhar na cerimónia. E o que é que eu faço? Eu reúno-me com os noivos, que pode ser presencialmente ou online, porque muitas vezes tenho noivos, por exemplo, que vivem no estrangeiro e que só vêm a Portugal ou mesmo para casar, ou uns dias antes do casamento, ou em férias, ou o que seja. Portanto, isto é um contacto que pode ser tanto pessoal como online. Claro que o contacto pessoal é sempre mais próximo, mas o facto de se viver lá fora ou de estar longe do sítio onde eu estou não é impeditivo de organizarmos a cerimónia de casamento. E então vamos marcar uma reunião onde basicamente eu vou recolher o meu material de trabalho e vou pedir aos noivos para falarem sobre eles. Peço para que me falem individualmente de cada um e aí até se podem ajudar um ao outro, porque a verdade é que nós não estamos habituados a falar de nós próprios. Não estamos. Não fomos ensinados a olhar para este lado, fomos mais ensinados a olhar para fora, não é? E então, quando eu peço para eles me falarem, então, João, por exemplo, fale-me sobre si. Então, eu sou o João, eu tenho 30 anos, sou professor, o que seja. Pronto, é o básico. É um quebra-gelo, faz parte, não é? Pois. Faz parte. Mas depois, a partir daí, eu começo a esmiuçar um bocadinho, porque eu quero chegar à essência da pessoa, quem é aquela pessoa, não é?